Boa noite, sejam bem-vindos, estimados irmãos, irmãs, amigos de perto e de longe, para esse momento de estudo bíblico em nossa sala virtual. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos em Campo Grande, também supervisor com o estagiário Mailer em Duque de Caxias e Campos Elíseos. O Mailer hoje não está conosco por motivo de viagem, mas estamos aqui acompanhados pela Jéssica, nossa irmã, e também pela Maria Eduarda. Jéssica lá de Lavras nos acompanhando nesta noite, e também a Maria Eduarda lá de Viana, no Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Senhor Santo Deus e Pai, nós invocamos a Tua presença com cada um de nós nessa noite de estudo bíblico. Pedimos que nos acompanhe com o Teu Espírito Santo, dando-nos sempre a consciência, valorizar a Tua palavra, valorizar, Senhor, o perdão que concedes aos nossos pecados por meio de Teu amado Filho Jesus Cristo. Ele levou sobre si a culpa que cabia-nos cumprir com responsabilidade, sabendo, Senhor Deus, que jamais conseguiríamos cumprir esse desafio. Nós te louvamos, porque Cristo foi o nosso substituto. Assim também, a partir dele, queremos pedir sabedoria para exercitarmos nossas responsabilidades na ação cotidiana e aprendermos a lidar de maneira saudável com a culpa nossa de todo dia. Por teu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, pedimos e agradecemos. Amém. Sofrimentos te causei, Senhor. Se o meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, nosso estudo desta noite, tomando aqui a sequência, é o estudo que nós tomamos da Hora Luterana, né? E por isso aqui nós dizemos, é um estudo que agradecemos à Hora Luterana, o projeto da Hora Luterana Vivenciar.net. O tema desta noite é De Quem é a Culpa? Estaremos conversando sobre um desses livretos que discute muito acerca deste tema que nos rodeia por todos os dias, né? E em situações mais adversas, né? Não há quem possa dizer assim, eu sou isento de culpa, ou que eu não sofro com algum tipo de culpa em alguma situação. Nós queremos dar uma olhada nesta noite a sua origem,
né? A distinção entre a culpa sadia e a culpa patológica, a culpa doentia, né? Bom, a primeira questão desta noite é a pergunta, né? O que é a culpa? Como é que você entende, né? Como você classificaria a culpa, Jéssica? Um sentimento muito ruim. Sentimento muito ruim, né? Sentimento muito ruim. E ele está ligado a quê? Vamos ver aqui. Aqui ele coloca para nós algumas questões. Né? O que é a culpa? De novo, olha lá. Você tá bem certa, né? É um sentimento presente na maioria das pessoas ao redor da Terra. Tá? Ela está ligada a uma percepção de frustração. Tá? Frustração frente às expectativas que criamos. Deixa eu abrir aqui. Felipe, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Felipe, fala de onde? Tô de Alegre. De Alegre. Bem-vindo, então, aí conosco para participar nesse momento de estudo bíblico. A gente está falando, então, o tema hoje é sobre de quem é a culpa, né? Falando um pouquinho sobre a origem, as implicações, os sentimentos de culpa e como que a gente pode aprender a partir da Escritura ou de algumas experiências ligadas ao portal da Hora Luterana, de como encontrar ajuda quando a culpa se torna patológica. Então a gente está falando aqui, a parte mais inicial, né, do que vem a ser a culpa, ligada às sensações de frustração, né? Expectativas pessoais ou de grupo, né? Porque a culpa ela pode surgir tanto de expectativas minhas, que eu crio em relação às minhas atitudes, ou que eu crio em relação a outras pessoas, né? Eu projeto expectativas sobre outras pessoas, e também pode acontecer o contrário, né? Sensação de culpa quando o meu grupo, o pai ou a mãe, espera um tipo de atitude de mim e eu não atendo àquela expectativa. Então, pode ser que eles me cobrem, exijam alguma coisa e eu me sinta culpado, né? Então, essa frustração frente às expectativas, né? Ela pode ser de uma questão moral, né? Uma questão ética também, pode ser de uma questão de você quebrar uma lei estabelecida, ou a culpa, ela, para a pessoa, ela não faz muita diferença se é uma lei estabelecida, partilhada por todos, ou apenas uma questão mais como se diz, de cunho subjetivo, uma relação de pais e filhos, uma relação de família, ou seja, não há nenhuma cobrança ou punição legal quanto a isso, mas você se sente mal porque você quebrou um pacto teu, um pacto entre você e a sua família. Né? Então, mais ou menos por aí. Vocês concordam? Acrescentariam mais alguma coisa, gente? A culpa pode também se manifestar de maneira muito difusa ao longo da vida. Né? Ela não tem uma relação direta com as causas imediatas. Tá? Pode ser que a gente faça alguma coisa e não se sinta culpado por aquilo que necessariamente está fazendo, mas memórias, né, nos remetem a memórias anteriores. Desencadeiam por isso, causas imediatas que a desencadearam. Isso porque o sentimento de culpa está em grande parte relacionado à disciplina aplicada pelos pais aos filhos durante a infância. Vocês vivem as situações assim? A gente sempre lembra, né? Porque, tipo, é como se aquilo ficasse gravado na sua memória, né? E, tipo assim, você vai fazer uma coisa que pode até não ser errado agora, mas quando você era pequeno, seus pais faziam você se sentir culpado por fazer aquilo para não fazer mais, né? Então, você fica com aquilo carregando para a vida toda. E a gente Pois é. aprende também com outras pessoas também, porque tem pessoas que manipulam a gente para acreditar que você está fazendo as coisas para você se sentir culpado. Ótimo, muito bem colocado, muito bem colocado. Tem a culpa que nós sentimos, né, como você confirma aqui, pela educação dos pais, né, e essa culpa que nós carregamos, né, ela tem duas instâncias, porque no primeiro momento a culpa que às vezes os pais tentam incutir na nossa cabeça é uma culpa para formação de responsabilidade. Ou seja, é possível alguém viver sem culpa alguma? Ali no início ele diz, né?
é um sentimento presente na maioria das pessoas. Então, há quem não sinta culpa. Seria... Psicopatas. Muito bem. Psicopatas não sentem culpa, né? Não se sentem responsáveis por aquilo que fazem. Não tem nenhum julgamento, né? Uma crítica particular em cima dos seus atos, né? E aí nós dizemos, a culpa nesse sentido, ela é um sinal de saúde, né? Se alguém não sente culpa alguma, tá? Ele pode ter uma vida inconsequente, ou, como a gente entende no caso de psicopatas, ser uma pessoa que tem prejuízos e causa prejuízos no seu convívio social. Tá? Porque vivendo em sociedade, nós entendemos, há responsabilidades que precisam ser partilhadas. Né? Há espaços de acesso, de direito de cada um, e isso precisa ser respeitado para um bom convívio. Né? No caso dos psicopatas, não, porque eles não sentem nenhum tipo de constrangimento ou tipo de julgamento pessoal, né? Nem se importam com a crítica de outras pessoas. Né? Então, a culpa ela tem o seu lugar na saúde do indivíduo. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso aí. Qual é a dificuldade, então, com a culpa? Ele vem colocando para nós. Né? Quais seriam as dificuldades com a culpa? Por um lado, ela, formada lá na nossa infância, ela nos ajuda, né? Na formação do caráter, na formação da personalidade, né? Na formação de atos, né? Agir com responsabilidade na nossa vida cotidiana. E, por outro lado, não ter culpa ou não ter responsabilidade pode trazer consequências. Então, qual a dificuldade da culpa? A dificuldade da culpa não está relacionada à sua existência. Né? Por isso, por mais que ela seja um sentimento um pouco chato, né? É uma coisa incômoda, né, Jéssica? Então. Mas eu tenho, nesse quesito aí da responsabilidade, ela se faz necessária. Muito bem. Ela se faz necessária para nossas relações, né? A dificuldade da culpa está na maneira como as pessoas reagem quando ela surge. Né? Uhum. Cadê o nosso colega aqui? Cadê o Felipe, né? Isso. Felipe, já passou dificuldades por sentimento de culpa, Felipe? Já algumas vezes, em alguns motivos, assim, por coisas mesmo que tinham acontecido, né? Que eu tenho a tendência de me sentir responsável pelas coisas, né? E outras também por aquela história também que eu estava comentando anteriormente da questão da nossa criação, que às vezes os pais faziam alguma coisa da gente se sentir culpado. Já passei sim por situações assim. E como você conseguiu, assim, como você enfrentou essas situações de culpa? Como ele coloca ali, existe a dificuldade na maneira como a gente reage às sensações de culpa. Assim, no início é bem frustrante, né? Que você fica com aquele sentimento aí, mesmo assim, logo de início você fica pensando naquilo, mesmo tentando fazer outra coisa. Mas geralmente eu já tenho assim um algo de. Às vezes quando eu tô com algum problema, alguma coisa, eu deixo o tempo passar um pouco. Eu faço minhas orações e tenho meu momento com Deus durante ali, principalmente no final do dia, né? E geralmente nos dias seguintes eu penso direitinho, já me sinto melhor. Se for algo assim de culpa por algo que eu fiz mesmo, eu tento me acertar, entendeu? Com a pessoa com que eu falhei, alguma coisa. Agora, se for algo que depois eu vejo ali que é algo assim desnecessário de eu estar me sentindo culpado, porque eu acabo pegando a responsabilidade sobre aquilo, eu tento resolver também mesmo, não passo assim a não esquentar muito a cabeça, né, como diria, e vai por aí, mais ou menos. Isso, né? Ou seja, você busca uma abordagem mais positiva acerca disso, né? Ou seja, você reconhece, você se afasta um pouco para tentar observar, foi o que eu entendi, né? Você se afasta um pouco para tentar observar a sua própria responsabilidade em cima daquela situação, né? O que é de Deus você entrega para Deus,
aquilo que compete a ti você busca resolver no trato, né? Sim. E aquilo que, digamos, é da ordem do isso eu não mudo, a gente deixa para lá, né? Mais ou menos. Tá certo. Então Às tem vezes não é nem coisas... do isso eu não mudo, é mais coisas assim, que igual tem coisa que acontece que às vezes eu tomo a responsabilidade para mim e não tem nem nada a ver com o assunto. E aí depois eu percebo ali que tipo, eu não tenho culpa naquilo, então eu acabo assim, então eu não preciso me preocupar com isso, que não foi algo que fui eu que fiz, que fui responsável. Entendi. Entrega o que é seu, o que é do outro é do outro. Mais ou menos assim. Por aí. Né? Ah, aqui a orientação que ele nos traz, então, dicas para uma solução eficaz frente à culpa. Né? O que o Felipe traz é realmente muito positivo. E aqui o nosso autor propõe assim, reconhecer e aceitar que a culpa existe. Tá? Não é tentar isentar-se de toda a responsabilidade, né? Ou negar a existência da culpa. Não Se posso me sentir fazer de culpado. vítima. Você está indo para um outro lado muito bom, Jéssica, né? Me fazer de vítima, eu nunca sou culpado, né? Sempre o mundo que age conspira Eu contra sou o mim. coitadinho. E isso pode chegar a situações de ser uma abordagem doentia, de se tornar uma abordagem doentia com a culpa, né? Então, primeiro ponto, reconhecer e aceitar que a culpa existe, né? Aqui alguns especialistas insistem na importância de conseguir distinguir a culpa, entender e reconhecer que existe uma situação de conflito, tá? Relacionada a um determinado acontecimento na vida. Mais ou menos esse fato que o Felipe trouxe para nós. Né? Reconhece, distingue o que é seu, aquilo que é de outro, o que não necessita, digamos, de abatimento, de tristeza, né? De sofrimento, que a culpa, a questão maior é quando ela nos causa sofrimento. Né? Quando a culpa vem e você lida com ela de maneira sadia, tranquila, tudo bem. Né? A questão é quando ela se torna um adoecimento, motivo de dor, né? De angústia. Então, saber reconhecer e distinguir, parar para escutar. Às vezes isso não se consegue fazer sozinho, a gente vai ouvir mais à frente, né? Você não consegue fazer isso sozinho em todos os momentos. Se você consegue, ótimo. Mas às vezes a gente não está pronto, né? A aproximação sobre determinados eventos envolve também empatia, outros afetos, e a gente pode se sentir mais incapaz de resolver situações. Outro ponto, a dificuldade com a culpa não está... aqui. Ter vontade de solucionar o problema. Né? Você descobriu, ok, é algo que eu identifiquei, tem responsabilidade, tá. O que compete a mim? Eu estou disposto a solucionar? Né? Então, ir em frente. Uma situação de culpa não resolvida impacta diariamente na saúde e a qualidade de vida das pessoas. Reconhecer a culpa, mas não ter vontade, o desejo de mudar a situação, prolonga o sofrimento indefinidamente. Concorda, Jéssica? Concordo, o senhor mais que ninguém sabe disso na minha vida, né? Pois é, há muitas situações. E é interessante isso, né? Quando a gente tomar essa iniciativa, não sei se é exatamente esse caso, mas nem precisamos colocar aqui a público, mas quando a gente tem um caso e você guarda ele só para você, né? Eu falo isso como problema que também se estende a outras situações, né? O problema ele se torna às vezes maior do que nós nos damos conta. E quando você guarda só pra você, você não fala, mas o seu corpo fala, que você começa a ter aquelas doenças psicossomáticas, né? Exatamente, está chegando ao ponto importante, né? Quando os sentimentos de culpa fazem com que nós somatizemos, né? Aí é o sofrimento colocado aí em dor, em marcas pelo corpo, né? Por uma questão como o Felipe mesmo colocou, nem sempre, né? Você tem total ou plena responsabilidade sobre uma determinada atitude, né?
sobre uma determinada situação. Talvez você tenha uma parcela da responsabilidade, né? E é importante saber com quem você está lidando e buscar, quando você entende que assim aquela culpa está somatizando, está te prejudicando, trazendo sofrimento, saber com quem você possa repartir, né? Para entender um pouco mais, né? Então, isso é o primeiro passo para você, ao reconhecer que existe, né, se propor a solucionar o problema. E aí existem diversas maneiras de você solucionar, né? O Felipe trouxe algumas coisas. Eu acho que uma das mais importantes dentro dessa nossa ótica é você colocar nas mãos de Deus, né? E a partir dessa posição de colocar as nossas angústias, no caso culpas, nas mãos de Deus, também buscarmos alguém, né, indicado, seja no caso da igreja, alguma coisa que afete, que esteja afetando a sua fé, né? Leva para um pastor. Se algo está afetando os seus relacionamentos, né? Procure talvez uma ajuda terapêutica, procure uma pessoa de confiança, né, com maior experiência que você, né, que saiba te ouvir e que não faça julgamentos prematuros, né? Então, isso ajuda, né, nas situações de angústia a você dividir as cargas, né? E quando as cargas são divididas, são mais fáceis de ser transportadas também, né? Isso facilita muito. Penso que mais leve. Né? Uma coisa é certa, né, com a dificuldade da culpa, é inevitável viver sem a presença do sentimento de culpa, né? Como nós já falamos, pessoas saudáveis têm culpa, tá? A maneira como lida com essa culpa pode ser uma maneira mais positiva ou uma maneira mais negativa, ou até mesmo se tornar patológica, né? No entanto, ainda que seja impossível viver sem culpas, podemos aprender a lidar com ela. Isso é um ponto importante, né? Ela faz parte de nós. Você trouxe no início, né, Jéssica? A gente está longe dos pais, está longe da família, né? Às vezes está longe da nossa igreja de origem, né? Como você aí está longe. Mas essas pessoas, né, e essas influências continuam conosco. Sempre. Né? Esses dias eu ouvi de um colega falando que ele saiu lá do interior do Rio Grande do Sul. Ele falou assim: o menino saiu da cidade, mas a cidade não saiu do menino. Eu sempre falo, eu saí da roça, mas a roça não sai de mim. Né? Então, a gente traz dessas marcas que nos constituem. E aí, quando a gente fala de determinadas coisas que nós aprendemos dos nossos pais ou com eles, né, quando a gente lida numa outra cultura, num outro contexto, as pessoas podem não entender ou até ser mal interpretado, né? É preciso a gente, no amadurecimento da vida, entender aquilo que, das responsabilidades que aprendemos, né, coisas que a gente precisa lidar com o estranho, com o outro, né? E aquilo que, digamos, talvez foi mal interpretado na nossa adolescência, na nossa infância, e que hoje estão causando aí um certo adoecimento. Isso a gente precisa saber distinguir também, né? Pode ser boa em alguns casos, péssima em outros, por isso é tão importante identificar e compreender sentimentos de culpa para sabermos como proceder entre eles, né? E aí ele traz para nós aqui a distinção entre culpa boa e culpa doentia. Você já tinha escutado sobre isso, Felipe? Eu só ouvi falar, mas não sei qual que é, não. O autor do nosso livro ele propõe essa distinção para nós, né? O que viria a ser, então, a culpa boa, né? A culpa boa, como nós já viemos falando, é essa que constitui vai marcando a nossa personalidade, né? Ela pode servir de freio quando uma pessoa pretende se comportar de forma prejudicial a si mesmo ou a outros, né? E desta forma ela é benéfica. Aquela ideia de que alguém que sempre foi obstinado a querer ter tudo, né? E aí ele nunca... ele quer pegar as coisas. A criança faz muito isso, né? Uma das histórias que o autor conta é essa, de que quando criança ele queria pegar alguma coisa quando foi na casa de
de uma visita, né? E aí quando ele pegou alguma coisa, acho que não sei se era uma coisa de comer, assim, e a mãe dele deu um tapa na mão, né? E foi um tapa forte, tipo assim. Depois disso, quando eu cresci, eu me senti envergonhado para quando eu tinha que entrar no carro de alguém, abrir a porta do carro de alguém, ou abrir ou pegar alguma coisa na geladeira da casa de alguém, eu me sentia muito mal e não sabia exatamente por quê. E aí diz ele que com a ajuda da avó, né, numa sessão posteriormente, estudando um pouquinho mais sobre isso e com uma conversa com a avó contou esse caso para ele, aí que ele foi fazer a associação, ou seja, aquela punição que ele recebeu da mãe que disse assim, não se deve fazer isso, não se deve mexer nas coisas dos outros, né, sem autorização. E aí ela, junto com a palavra de ordem, ela deu tapa na mão. Né, e isso associou para ele negativamente, né, ou positivamente, assim, ele causou um certo constrangimento, mas marcou um traço na personalidade dele. Né? E isso vai, de certa maneira, pulindo cada um de nós entre o respeito até onde é o seu espaço, o espaço alheio, né? De que maneira nós podemos invadir ou tentar intervir na vida de outra pessoa, né? Existem modos, né? Tudo isso vai compondo. Esta é chamada a culpa boa, é responsabilidade que nós vamos adquirindo, né? Ela ajuda a revelar nossa condição de seres humanos falíveis e pecadores. Né? Nos leva a compreender a totalidade de nossa vida e esse conhecimento capacita-nos a tomar decisões que melhoram nossas relações e a nossa qualidade de vida. Tem um outro exemplo, Jéssica, de culpa boa que você acha que é um tipo de sentimento que te ajuda no teu relacionamento longe, na sua vida hoje como universitária, como acadêmica? Aquela culpa da procrastinação, que você tem que cumprir os prazos e fica procrastinando. Aí você fica se sentindo culpado e acaba nem sabendo por onde começar. Né? Então é da responsabilidade, né? De não deixar para depois o que você tem que fazer agora. Exato. Isso vem da tua formação, dos teus pais, em compromisso, assumir responsabilidade? Bem. Pois é. Né? E isso é bom, não é? Ou seja, um certo tipo de sentimento, né, de culpa, que faz com que a gente não fique na inércia. Você sabe o que tem para fazer, o que precisa nesse sentido, né, que você traz, tem vários cursos orientando pessoas, ajudando, especialmente nesse tempo de pandemia aí, isso é um desafio enorme para os procrastinadores, né? Uhum. Então, dando muita orientação sobre administração, gestão do tempo, né, de compromisso, de agendas, né, e de autodisciplina, automonitoração, como estratégias para você administrar de maneira positiva esse sentimento de culpa. Né. Outros, nesse sentido, também vão olhar, eu vou trazer um exemplo, né, que é a ideia de você estar sempre em atividade, a pessoa que não admite o ócio. Né? Não admite ficar parado. Então, se ele fica parado sem atividade, fica ansioso, fica culpado, se sente culpado, né? E não dá tempo, ou não tira tempo para outras coisas da vida que são importantes também. Né? Tirar o tempo do ócio, como você disse, você conseguiu dar uma saidinha, uma fugidinha, né? Para cumprir outras tarefas da sua vida. Visitar a família, né? Rever amigos, tirar uma folga, um tempo de lazer. Para ti isso talvez tenha sido tranquilo, para outras pessoas isso é um martírio, é um sofrimento interno absurdo. Conhece pessoas assim, Felipe? Conheço. Né? Ou seja, é muito comum ou a gente mesmo enfrenta isso, ou conhece pessoas que sofrem por conta disso. Né? E é importante a gente entender. O trabalho é bom? Sim, a Bíblia incentiva o trabalho honesto, né? Digna o trabalhador do seu salário, e aquele que não trabalha que também não coma. Né? Então há um incentivo, às vezes mal orientado, pessoas podem se valer de textos bíblicos e torná-los lemas, né, de suas vidas que servem para flagelo. Né? Então, há sim o tempo, e a gente pega a Bíblia nos fala sobre isso, há tempo para todas as coisas.
né? Há o tempo de trabalho, sim, mas também há o tempo de lazer, né? Há o tempo do ócio. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E é importante a gente tirar tempo. Então, aqui é um primeiro aspecto, né, da culpa boa, enquanto esses sentimentos que nos perseguem, mas que nos auxiliam na formação da nossa personalidade. E tem a culpa doentia que nós falamos, né? Quando ela é doentia? É a culpa que prejudica, né? E se torna uma doença na vida da pessoa e que pode se sentir culpada por tudo, inclusive culpar-se por coisas pelas quais ela não é responsável. Isso que tu colocou, né, Felipe? Sim. Quando você começou a lidar com isso, você sempre teve clareza, Felipe, em fazer essa distinção entre o que é teu e o que não é teu, aquilo que merece atenção e culpa, aquilo que não merece, ou você precisou sofrer um tempo para poder lidar melhor com No isso? início não foi fácil, não. No início não dava para distinguir muito bem, não, mas depois a coisa foi andando, eu fui vendo as coisas direitinho, mas no início foi bem sofrido mesmo. Precisou de buscar ajuda de outras pessoas ou conseguiu sanar esses, né, conseguiu desenvolver sozinho essas habilidades? Eu não busquei ajuda de outras pessoas, assim, tipo, falando de tanto profissional como conversar com alguém, assim, amigos. Ah, Mas no meio do caminho, algumas pessoas conversaram comigo sobre outros assuntos e alguns parecidos, então acabou me ajudando também. isso é importante, né? Ou seja, quando a gente começa a repartir, a gente vai também ficar atento às situações de outras pessoas ao nosso redor, né? E aí o que a Jéssica colocou agora há pouco, né? Há quem faça uma manipulação da culpa doentia para ganhar a compaixão das pessoas. Existem aqueles que preferem que os outros sintam pena ao invés de amor e respeito pelo que são. Alguém que busca se fazer de coitado, né, Jéssica? O Aham, tempo todo está longe de ser uma pessoa feliz. Você concorda com essa proposta do autor, Jéssica? concordo. Porque se a pessoa fosse feliz por si só, ela não precisaria que a outra pessoa sentisse pena dela para ela se sentir bem superior à outra pessoa. Se ela tem necessidade de se sentir superior a outra pessoa, é porque ela não está bem internamente. Isso é verdade, isso é verdade. E muitas vezes, como se fala, né, em relacionamentos tóxicos, né, se você rebaixar o outro, né, rebaixar o outro para que você possa se afirmar. Então, esse sentimento de também, muitos desses casos estão relacionados a um tipo de educação, de uma disciplina que acaba levando isso à frente, né? Para se afirmar, está sempre jogando o outro para baixo, sempre denegrindo a imagem do outro, né? Então esse é um aspecto. Outro é desfazer coitadinho, né? Uhum. Ele nunca é suficiente, ele apenas consegue, parece que as relações, né, para conviver com outra pessoa, ele sempre tem que estar em condição de subalterno. Uhum. Reafirmar-se como não parece um pouco de insegurança em lidar com a sua realidade. Tem os dois extremos, né? Eu acho que esse lado doentio tanto tem esse de a pessoa que precisa para se reafirmar, para se afirmar enquanto indivíduo, de subjugar o outro, né? Então essa é uma dificuldade, e a outra é desse que se faz de coitadinho para ser sempre acolhido, né? Isso Ou é uma quando joga a culpa para outra pessoa para sair como o bonzão da história. Isso também faz parte, né? Ou seja, existem diversas estratégias para lidar com a culpa. É uma coisa que a gente percebe, né? A dificuldade é quando a pessoa vive isso e não se dá conta, né? Pode ser que muitas dessas atitudes, dessas estratégias negativas ou estratégias mal sucedidas de lidar com a culpa, a gente não se dê conta. É porque talvez aprendeu assim de casa, porque viu, observou, né? Nós somos muito disso, de copia e cola em nossa vida também, especialmente na primeira fase, até a formação, né, na adolescência ou no início da juventude para a vida adulta. Nós somos muito de copia e cola, né? A gente não reflete muito, a gente vê o pai fazendo, a mãe fazendo, os tios fazendo, o nosso grupo de amigos fazendo, a gente, pô, isso aqui acho que deu certo para ele, vai, tenta uma vez, deu certo também, a gente começa a repetir, né? Há uma tendência muito grande nisso, tanto para aspectos positivos quanto para outros
né, que não são tão positivos assim. Importante a gente fazer essa crítica, né, constantemente entre nós. Culpar os outros. O que lembra vocês dessa figura? A queda do homem. A queda do homem, né? O que tem isso a ver com culpar os outros, Felipe? O que você lembra aí para nós? Vamos puxar a memória. Que Deus ordenou não comer do fruto, né? Eva comeu, deu o fruto a Adão e Adão comeu também, né? Os dois estão errados, mas Adão foi, a mulher me deu o fruto. Interessante, né? Nesse encontro que Deus faz com Adão e Eva após ambos terem comido do fruto, né? A gente, quem estuda um pouquinho, a gente vai buscar um pouquinho desse estudo ali acerca da culpa, né? No Jardim do Éden, já dá para perceber algum desses traços. Qual é a sensação? Primeira coisa que acontece, quando eles percebem o erro, né, que eles cometeram, eles se esquivam de Deus. Tá? Adão não foi procurar o Senhor e falou assim, Senhor, nós pecamos, né? Não foi à procura daquele que realizou. Não, eles se esconderam. Tá? Porque existe sempre por trás do sentimento de culpa, quando a gente faz alguma coisa, que é o temor do julgamento. E ali no juízo, houve isso com Adão e Eva. Né? Temeram o julgamento de Deus e se esconderam. Então, Deus precisou vir ao encontro dos dois, né? E para inquirir deles. O que aconteceu? Por que vocês, né, estão se escondendo? Como vocês sabem que estão nus? Né? Então, começa essa pergunta de Deus e imediatamente, né, a culpa é do outro. Tá? Quando perguntado, Adão responde, a mulher que tu me deste. Né? Então, ele tenta distribuir culpa para todos os lados, né, Jéssica? Primeiro ele dá um pouquinho para a mulher, ó. A mulher, né, foi ela me entregou. Né? Depois a mulher dá pra serpente. A mulher, né, ela comeu e me deu. E aí depois devolve para Deus. Porque essa mulher, quem foi que me deu? Foi Deus. Foi Deus, né? Então essa tentativa de distribuir culpa para todos, tem culpa para todo mundo, para a serpente, para Deus, para a mulher, mas faltou para ele, né? E a mulher vai no mesmo caminho. Eva, é verdade, né? Comeste da fruta que eu disse para não comer? A serpente me enganou, Senhor. Ela me deu, né? E eu comi. Então, de novo, né? Há um grupo de inocentes nessa história e a dificuldade é não assumir a sua responsabilidade no jogo, né? Dos erros. Né? Às vezes fica até colocando a culpa em Deus, né? De uma coisa que a escolha foi sua, você está colhendo o que você plantou, e aí fala, por que Deus está deixando eu passar por isso? Né? Então envolve muito disso. Não foi, como se diz, não foi. Eva não enfiou a maçã na boca de Adão, muito menos a cobra, né? A serpente. Né? Houve um discurso, houve uma proposta, um argumento, uma certa sedução que houve ali, tudo bem, ok? Né? Mas houve uma decisão voluntária de escolher aquele caminho. Nós entendemos hoje como pessoas, né, por conta do pecado em nós, que essa vontade original de Adão e Eva já não nos pertence mais. Tá? Adão e Eva viveram, sim, o livre-arbítrio pleno, mas nós, filhos de Adão, né, filhos de Eva, já nascemos com uma vontade inclinada para o mal. Tá? E especialmente em assuntos relacionados à vida espiritual, a Bíblia é muito clara. Né? Nós somos espiritualmente mortos e inimigos de Deus. Então, essa caminhada em direção ao Senhor, tomar essa decisão em direção ao Senhor, nós não somos mais capazes. Né? Por isso, já ali no Éden, precisou que o Senhor viesse ao encontro do casal e, diante do que estava constatado, né, o mal irreversível que eles haviam feito, o Senhor precisou agir. E aí tem a promessa, né, do Salvador Jesus, para apaziguar a situação de culpa que estava no coração deles. Né? Situações de culpa, né, que a gente culpa os outros. Meus pais são assim. É por causa deles que eu sou desse jeito. Tem parcela de verdade? Tem. Né? Nós espelhamos um pouco dos nossos pais, sim, como eu acabei de dizer.
Nós saímos da cidade, mas a cidade não sai de nós. Né? Saímos da casa dos pais, mas os pais continuam conosco, de algum modo. Né? O que nós precisamos entender e não usá-los é de ferramenta de desculpa. Né? Mas reconhecer a nossa semelhança, né? E também usar a nossa vontade para evitar comportamentos que são nocivos. Né? A culpa é dos meus professores. Já ouviram muito isso? O Felipe também é acadêmico, Felipe? Sou. Fazendo faculdade. De qual área? Inclusive, ele é filho de professores. Sou. Filho de professor, é? Também sou. Mas a minha é de educação infantil. Era uma beleza, assim. Todo mundo zoava. Quando a gente conseguia tirar nota boa, também, né? Filho da professora, né? E quando tirava nota não tão boa assim, como pode? Você é filho da professora e não tirou nota 10? Exatamente. E tem outro ponto, que quando você tira nota baixa, a pessoa que você menos quer que sabe é a primeira que está sabendo. Pois é. Tua mãe era de educação infantil ou não? Não, meu pai e minha mãe eles dão aula para ensino médio e para faculdade. Certo. E tu também vai para a área de educação, licenciatura? Eu não sei, por enquanto imagino que não tenho pretensão, mas eu já falei que o que Deus tiver para mim eu vou para fazer. Isso, né? Mas tem isso muito, a gente carrega isso, né? Quando a gente fala aqui, né, a culpa é dos professores, há muito desse de responsabilizar os professores, nossos mestres, e aí no nosso caso aqui, né? Às vezes tentar jogar para cima dos nossos pais, às vezes uma dificuldade nossa, né? Ou uma falta de disciplina, né? Eu não sei tabuada, a culpa é dos professores? Né? Nem sempre. Outra situação, eu cresci num ambiente ruim e por isso eu me comporto dessa forma. Né? Eu conheço gente assim, meu pai é de mercado, né? Ceasa, mercado público, então um ambiente onde você vê muita gente tentando sobreviver da maneira que dá e infelizmente nesse contexto você vê muito, se naturaliza muito com a desonestidade. Que a Bíblia fala, né? Roubos no peso e na medida. Aí quem cresce nesse contexto e continua furtando, continua tomando esse comportamento assim, não, mas é a lei do mercado, eu cresci assim, não, lá onde eu vivi isso não é problema. Tá? Recentemente, vocês devem ter acompanhado, né, toda essa discussão do nosso país aí com o petróleo, acho que foi o Petrolão, né? E aí as empresas, as empreiteiras, Brasil afora, que cobravam propina, diziam, né, para sobreviver no mercado das empreiteiras de engenharia, tínhamos que fazer o orçamento já prevendo a verba que ficaria para os poderes, os políticos de todas as esferas, né, de todos os partidos. Né? Essa é a lei de mercado. Se não for assim, você não sobrevive no mercado. E aí? Então, cada um assumir a sua responsabilidade, culpar os outros. Se alguém nos convidou ou motivou a fazer algo incorreto e o fizemos, a responsabilidade é toda nossa. Para vivermos dignamente, é preciso assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Como eu digo ali, na situação que a gente está olhando ali, ilustração, né? Deus perguntou, foi bem direto, Adão, comeste da fruta que eu disse para não comer? Qual era a resposta? Era para ele dito sim, né, no caso. Sim, comi. Né? Sim, comi, Senhor. Fiz, né, o que não deveria ter feito. E estou amargando pelo que eu fiz. Ou seja, há uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. Né? Toda atitude ela leva a uma resposta imediata, a uma consequência. Sim, isso é constante. Né? Deus proveu a solução. Tá? Deus encaminhou para a solução. Mas esse tempo, essa demora e toda essa angústia de fugir da presença de Deus, né? De fugir do problema, de fugir da situação, de busca de uma solução. Faltou tanto ao homem quanto à mulher. Muitas vezes é isso. Ao invés de reconhecermos e dizermos da nossa falha, dizermos do nosso erro, do nosso equívoco, né? Nos traz, esse é o problema, né? Nos traz outras dores, outros sofrimentos que podem perdurar muito tempo.
Então, esse é o primeiro aspecto, a primeira dificuldade, né, quando se escolhe culpar os outros e não reconhecer a sua responsabilidade. E aí o livro continua dizendo assim, há perdão para todas as pessoas? Tô tentando lembrar. Não, então eu vou te ajudar já. Tem um galinho lá no fundo, e um homem ali encolhido, olhando, eu. Ah, Pedro negando a Jesus 3 vezes. Exatamente, Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Gente, esse é um tipo de atitude que merece perdão? Um traíra, um cara que caminha contigo. Vamos lá, Felipe, caminha contigo lá 3 anos na faculdade, né? Faixa contigo. Na hora que precisa de defesa, nunca viu o Felipe. Dá para olhar para esse camarada de novo, Felipe? É difícil. Ótima resposta, Felipe. É difícil. Né? É difícil. Embora seja possível, e nós reconhecemos as dificuldades, sim, né? O perdão é divino, a gente sabe disso. Né? E nós, como seres falhos, temos dificuldades. Mas por isso já o próprio Jesus ele vai nos dizer nessa história, né? E também nos estimular na oração do Pai Nosso. Né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Né? Há perdão para todas as pessoas? Para Pedro, por mais que ele achasse que não mereceria esse perdão, né? Toda aquela situação que, olhando a história mais de perto, no domingo da Páscoa, quando foi dito o Mestre ressuscitou, quem foi o primeiro a sair da casa para ir em busca desse encontro? Foi Pedro, né? Pedro e João. Então, Pedro foi em busca, apesar de ele, ao confrontar-se com tanta dor, com tanta angústia, porque ele na noite da quinta-feira, ele bateu no peito. Senhor, os outros podem deixar, mas eu não. E depois, quando ele viu o cantar do galo, né? Depois de ter negado 3 vezes, ele lembrou do que Cristo havia falado e se sentiu Não é? culpado. Então, isso é maravilhoso, gente, quando a gente lida com Deus. E é importante a gente também lidar isso. Eu falei no meu sermão, não sei se a Jéssica acompanhou, se o Felipe acompanhou, mas no sermão de domingo, né? Foi a situação entre João Batista com Herodes, né? Que Herodes gostava de ouvi-lo, mas apesar disso, mandou cortar-lhe a cabeça. Por Então, causa de um assim, capricho. de caprichos, né? Quando nós lidamos com pessoas, né? Nós somos falhos e a outra pessoa também é falha. Então, uma das grandes dificuldades de relacionamentos é quando nós projetamos uma perfeição no outro que não está lá. Né? Uma integridade plena que nós gostaríamos de tê-la, certo? E aí, porque nós não conseguimos, podemos projetar isso no outro e ela não vai estar lá. Então, um momento ou outro, ele vai revelar a sua imperfeição, né? O seu pecado, e vai nos frustrar. Quando o Senhor olha para Pedro, e Pedro batendo no peito, eu não te negarei. Eu fico imaginando as minhas conjecturas, as minhas reflexões, o Senhor olhando assim, dando aquele sorrisinho de canto, né? Pedro, tão inocente, né? Essa noite, Pedro, antes que o galo cante, né? Tu me negarás 3 vezes. Mas olha, o Senhor não deixou de amar Pedro. Né? Apenas revelou para ele que ele tinha uma percepção equivocada de si mesmo. Né? De querer ser mais do que ele de fato era. E quando ele lida com isso, lá mais à frente, antes de Jesus subir aos céus, né, reunidos ali de novo em torno da fogueira de manhã, tomando café, fazendo um assadinho de peixe, né, o Senhor pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez diz o texto bíblico, né, quando o Senhor pergunta, Pedro se ligou do que havia acontecido. Né, porque ele o havia negado 3 vezes, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, é assim, né? É assim, perfeito. E aí, mesmo assim, o Senhor olha, ó, esse agora caiu em si, né? Esse agora está capturando a ficha acerca da sua própria essência, né? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não retirou de Pedro o privilégio de ser o líder no meio dos seus pares, dos seus colegas, né? Não tirou de Pedro a responsabilidade de ser um apóstolo na frente da igreja, de grande responsabilidade, né? Mas que Pedro pudesse então reconhecer, ele é assim, e imperfeito, né? Frustra e é frustrado.
né? E ainda assim o Senhor nos ama, nos dá tarefas. Então, há perdão. E aqui, nesse caso? Davi desmascarado pelo profeta Natã. Conhece? Lembra dessa história, Felipe? Eu lembro, mas não me recordo muito bem, assim, de detalhes, não. Essa história é muito interessante também. O apóstolo, né, perdão, o rei Davi, ele acaba tendo relações, né, inapropriadas. Ele trai a confiança, de novo, né, do seu chefe da guarda, né, cometendo adultério com a sua esposa, e ela fica grávida. E para resolver o problema da gravidez inoportuna e totalmente equivocada, ele vai lá e dá um jeito para que o marido morra. E diante disso, né, ele agora assume como bom moço, como um fiel senhor, ele acolhe a esposa para dentro do seu harém, como se ele estivesse prestando uma boa ação, né, para com Urias, seu servo. E depois disso vem o profeta Natã e, numa conversa com ele, né, desmascara o seu pecado. Interessante que no Salmo 32, o rei Davi fala, né, 2 salmos que ele compôs nesse sentimento de culpa. O Salmo 32, ele fala do que ele sentia enquanto o Senhor não desvelou o seu pecado. Ele ficava negando isso para as pessoas, ou seja, diante dos outros ele estava passando como bom moço, né? Como um grande rei, comprometido, mas ele diz assim, enquanto não confessei os meus pecados, eu ficava sentindo os meus ossos como se esmagando, né? Se fossem esmagados e envelhecendo, né? Como a gente falou no início, né? De que a culpa pode trazer enfermidades, né, Jéssica? Pode trazer, Exatamente. né, somatizações. Ele diz, eu senti meu corpo envelhecendo, como se estivesse sendo quebrado dia após dia, porque eu guardava essa culpa dentro de mim, embora os outros ao meu redor não a enxergassem, eu tinha que olhar para mim mesmo. E eu sabia que eu estava sendo um mau caráter, um hipócrita, pecando, né, agindo torto. Então, diante disso, quando ele é desmascarado, ele entristece, mas ele, por fim, ele agradece, porque essa culpa revelada permitiu ele receber do Senhor perdão, disse Natã. Né? O Senhor se compadeceu do seu pedido, da sua situação, né? E porque você crê, o Senhor não vai te matar. O Senhor perdoou o seu pecado. Né? Houve consequências? Houve. Né? Na sequência da história, houve consequências. Infelizmente, a criança não sobreviveu. Né? E ele tentou, de todos os modos, reverter essa decisão do Senhor. Mas o Senhor falou, não, o teu filho, desse relacionamento, dessa situação, não vai sobreviver. Eu vou tomá-lo para mim. Né? Não vai ficar contigo. E então, ainda assim, apesar dessa maldade de Davi, houve perdão para ele. Né? Então, há sim perdão para todas as pessoas, porque o Senhor conhece a nossa natureza, conhece a nossa vida. Né? E não há pecado tão grande, né, que o amor de Deus não possa cobrir e cuidar. Então, como o Felipe deixou bem claro no início, né, quando eu lido com uma situação de culpa, primeira coisa que eu vou fazer, você mesmo disse, eu vou falar com Deus. Eu vou colocar diante dele nas minhas devoções. Né? Pedir ao Senhor que ele me ajude. Uma coisa que é interessante, não sei se na igreja do Felipe se ainda preservam isso, na igreja luterana preserva ainda o momento confessional, confissão e absolvição de pecados e culto público. Ainda mantém, Felipe, na tua igreja? A gente tem, assim, durante o culto, né, um período à noite, o pastor, ele fala para cada um ali no seu momento, no seu interior, tirar um tempo e fazer essa oração de confissão dos pecados para Deus, o que você tiver para... Para confessar. Né? Isso é Sim, importante, isso é extremamente importante. Eu digo sim, mesmo formado em psicologia, eu entendo que por mais importante que seja o papel do terapeuta no cuidado, na acolhida das queixas e culpas das pessoas, dos pacientes, né, existe um lugar de uma culpa que o terapeuta não consegue sanar. E esse lugar é o lugar que a gente coloca diante de Deus. Ou a importância da figura do ministro, do sacerdote, que vai te escutar e vai te absolver em nome de Cristo. Né? Que a Bíblia coloca no ofício das chaves, né? O anúncio do perdão dos pecados. E isso, válido e certo, né? No céu. Então não é algo que é apenas um acordo, um discurso, uma descarga de fala ou de memória. Não.
né? É algo que Deus valida no próprio céu. Então, a importância do perdão para toda e qualquer culpa que nós sentimos, né? Compartilhar, apresentar diante do Senhor e, se necessário, diante de um sacerdote ou de um cristão, para que possa fazê-lo em nome de Cristo, né? Nos absolver do pecado. Bom, e aqui a gente pode seguir um pouquinho mais à frente, mas eu vou dar um avanço mais pro final. A gente teria mais assuntos aqui. Eu vou olhar 2 pontos só de dicas para viver melhor com a culpa. Nós não vamos encerrar esse assunto hoje. Vamos seguir ele na próxima semana. Mas aqui são 7, né, dicas. Aqui ele nos traz 2 nesse momento, né? Dicas para viver melhor com situação de culpa, né? Reconheça os seus erros. Esse é o primeiro importante passo. Erros fazem parte da vida de todas as pessoas. Não gostamos de errar? Claro que não, né? Nenhum de nós gosta. Mas os erros normalmente nos ajudam a amadurecer, nos tornando pessoas mais sensíveis e menos julgadoras. Concordo. Quem assistiu o filme A Cabana, né, percebe muito disso acontecendo ao longo da narrativa do filme. Conseguiu assistir, Felipe, esse filme, não? Não, assisti ainda não. Também não. Que beleza, ótimo. Fica a dica. Tem o livro, né? O livro, mas a partir do livro foi produzido o filme. Né? O filme trata disso, uma situação de culpa, de responsabilidade e como isso afetou de tal modo a vida do personagem que Deus precisou vir ao encontro dele. Bom, não vou dar mais spoiler. Responsabilize pelos seus atos. Né? Alguns dizem, eu só sou desse jeito por causa dos meus pais. Ou o problema foram as companhias que tive. Lembre-se, é importante analisar como nos tornamos a pessoa que somos. No entanto, não podemos justificar as nossas atitudes procurando outros culpados. Né? Eu acho que, por hoje, para dar esse pontapé desse livro, a gente vai ver mais dessas dicas aí mais à frente, né? Porque nós trabalhamos até aqui, ou seja, reconhecer as falhas em nós, também nos outros, né? Ao invés de lançarmos expectativas e frustrações irreais sobre as pessoas e sobre nós mesmos, né? Reconhecer que o erro, né, e a falha faz parte de nós, né? Também nos constitui. Não é para simplesmente largarmos os remos e falar, já que é assim, então deixa que vai, deixa que a corrente pesa me leva, né? Não, mas viver a nossa responsabilidade, e eu digo sempre, né, a nossa vida é um remo, um barquinho de 2 remos, né? Num está a responsabilidade, importante, necessária, mas às vezes nos traz culpa, né? E a outra é a liberdade. Não é que eu vou fazer agora só o que eu quiser e não me responsabilizar por nada, não. Né? É importante que eu também, nessa remada da vida, de uma vida consciente, numa vida produtiva, eu viva com mais leveza, sabendo que sou livre também para errar no Senhor, também sou livre para errar, né? Mas que eu devo reconhecer a minha responsabilidade nos meus erros, nas minhas falhas e apresentá-las diante do Senhor, que tem a capacidade, poder e autoridade de me dar o pleno perdão e ainda assim me ajuda com outras pessoas para me fortalecer, me instruir, né? Me ajudar no meu aprendizado diário. É isso? Teria mais alguma contribuição, Felipe, Jéssica? Não, tô de boa. Tranquilo. Que bom, gente. Olha, muito obrigado mesmo pelas participações de vocês. Antes de nós chegarmos à parte final do nosso estudo, gostaria de cantar um hino com vocês, que Jesus é o nosso melhor amigo, né? Em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor.
falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Teu mal expor, busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração, nele encontras terno abrigo na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro, dos pecados nos lavar.